nós percebemos um pouquinho aqui, embora a preocupação de Paulo seja o culto, né, como nós devemos proceder na casa de Deus, versículo 15 no capítulo 3, embora a preocupação de Paulo seja o culto, num certo aspecto, a exortação de Paulo, pelos próprios versículos, nós vemos que se expande para toda a nossa vida aqui, entendendo que a nossa vida é um culto a Deus. Se nós estamos no nosso lar, nós estamos cultuando. Se nós estamos no trabalho, nós estamos cultuando. Se estamos na igreja, nós estamos cultuando. O ponto de Paulo aqui não é apontar para meros comportamentos. Levanta as mãos santas para orar ao Senhor. Mas aquilo que está gerando o comportamento. Então, como eles deveriam orar? Essa seria a pergunta. Quero que eles orem. Como eles deveriam orar? Levantando as mãos. Essa era a posição comum, a posição padrão dos judeus orarem. Levantando as mãos com as palmas expostas para cima, direcionando ao Senhor. Mas o ponto de Paulo não é esse. A ideia de Paulo é de que essas mãos santas são mãos limpas. Faz paralelo com a boa consciência, com o coração puro. São mãos limpas, lavadas diante do Senhor. A ideia de Paulo é que essas orações, ao contrário do que estava sendo experimentada, com ira e animosidade, ira e divisão, deveriam ser levantadas, levadas ao Senhor em pureza e devoção de coração diante de Deus. A ideia seria de limpeza, por exemplo, quanto aos abusos que aquelas próprias pessoas estavam experimentando. Por exemplo, lá na frente, no capítulo 5, Paulo vai falar das viúvas. Aquelas que são que sejam inscritas aquelas que são verdadeiramente viúvas. Parece que existia aí uma defraudação no Bolsa Família daquela igreja ali, né? Onde as viúvas eram ajudadas financeiramente, materialmente, e havia viúvas que viviam em promiscuidade, que não eram viúvas verdadeiras, e estavam simplesmente querendo garimpar os recursos daquela igreja. Então, Paulo orienta que a quem deveria ser ajudada são as viúvas que são verdadeiramente viúvas, e essas viúvas, elas viveriam para quem? Para o Senhor. É tanto que Paulo até orienta que elas se casem, as jovens viúvas, né? Que elas se casem novamente. Ao contrário do que os mestres heréticos estavam orientando, né? Contra o casamento e contra a abstenção de alguns alimentos aí com comportamento ou com tipo de ensino meio que ascético aí. Então, a ideia de que as nossas orações, elas devem ser colocadas diante do Senhor e o que vai potencializar, o que vai colocar poder é se elas estão sendo oferecidas, aqui é a linguagem simbólica, com as mãos santas ou não. As mãos santas ali seria nada em suas mãos que os acuse. Seria um aspecto de rendição ao Senhor, se você quiser dramatizar essa devoção, rendição ao Senhor, mas também de mãos abertas, porque nada o acusa. E aí seria uma dramatização das acusações da sua mente e do seu coração. Sem ira ou animosidade, que era o que estava acontecendo. Então, a preocupação aqui é coração. Não é comportamento, mas é aquilo de onde vem o comportamento. Por isso, a submissão das disposições do coração. Então, entenda, para nós termos unidade na igreja, nós precisamos, primeiro, que cada um julgue a si mesmo e cada um mortifique a sua própria carne, para que então nós possamos, assim, experimentar a unidade na igreja. Paulo está falando aqui de um recurso espiritual, de um meio de graça, que é a oração. Ele está se referindo justamente a isso. Mas, instruído pelo Espírito Santo de Deus, iluminado pelo Espírito Santo de Deus, Paulo via ali o que era que estava causando aquelas orações. Orações permeadas de contendas, imprecações, discussões frívolas, tolas. Então, esse sem ira e animosidade faz referência a debates, a discussões que ele já fez referência sobre mitos, sobre genealogia, seria a ideia de racionalizações ou de questionamentos, de palavras vazias, que ele vai fazer referência outras vezes ali, talvez lembrando do que o próprio Paulo ensinou
quando ele escreveu a carta aos Efésios, no capítulo 4, no versículo 26, de que, quando ele diz, irai-vos e não pequeis, não deixais o sol se pôr sobre a vossa ira. Não é? Então, a ira experimentada pelo povo de Deus não é uma ira contra o irmão, não é uma ira contra a igreja, mas é uma ira contra a injustiça, contra a imoralidade, contra a perversão do mundo. E a ideia de não deixar o sol se pôr é de que, no final das contas, nós descansamos sabendo que é Deus que é o soberano juiz que vai julgar a terra. Então, nós descansamos nele. Sejam pelas próprias discussões causadas pelos ensinos heréticos ali, ou pela forma como as mulheres estavam se portando, o ponto de Paulo é simples. O culto ao Senhor estava sendo maculado. Aquilo que deveria ser meio de graça estava sendo maculado. Se a ira ou a animosidade era por causa das discussões de genealogias, de mitos, de especulações, se a ira estava sendo causada porque as mulheres não estavam se portando como deveriam, com reverência, com solenidade, com modéstia, que é o termo que ele vai usar aqui, independente do motivo das orações estarem encharcadas de ira, o ponto era que o culto do Senhor estava sendo maculado ali. Então, nitidamente, a disposição do coração deles não era de unidade. Não era de amor. Eles não estavam nem um pouco preocupados com isso. Eles estavam preocupados consigo mesmo. A disposição do coração deles era de rivalidade. E nós sabemos quando nós vamos ao culto assim. Nós sabemos qual é a disposição do nosso coração. Nós sabemos o que está lá. Nós sabemos o que permeia o nosso coração durante os louvores, durante a pregação. Essa era a disposição do coração dele.